O Evangelho segundo narrativa de Mateus, no seu capítulo 7, versos 7 e 8, nos falam: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Esses dois versículos estão inseridos no que conhecemos como o Sermão do Monte, aonde o Senhor estava dizendo para os seus discípulos a respeito do caráter que eles deveriam ter e também como eles deveriam aplicar o ensino que o Senhor estava mostrando para eles logo no início do seu ministério aqui na terra. Estes versículos também fazem parte do que nós podemos dizer a respeito desse importante tema que é a oração, que como o Senhor ensinou a lei da oração constante a Deus. O reino de Deus, devemos entender que ele também tem as suas leis. Assim como o reino humano, o governo humano tem as suas leis, seus decretos, suas determinações, o reino de Deus também as possui. E aqui nós podemos encontrar e podemos denominar que o Senhor Jesus estava ensinando essa lei da oração constante a Deus. E da parte do ser humano, uma firme perseverança. O ser humano, ele precisa corresponder com essa situação. Não, como diz aqui nos versos que acabamos de ler, o tempo verbal do grego, que foi o original que foi escrito essas palavras, ele enfatiza uma ação contínua. O Senhor Jesus não estava dizendo para bater uma vez e parar, mas continuar batendo até que a porta seja aberta. Dessa maneira, nós precisamos sermos diligentes para que, através da perseverança, nós possamos alcançar metas maiores e principalmente respostas maiores da parte de Deus. A pessoa que está determinada em alcançar o alvo que Deus deu, isso, apesar dos obstáculos, irá acabar sendo um vencedor. Mas aqueles que são vagarosos, são pessoas duvidosas, hesitantes, cuja mente não estão ligadas a essa realidade espiritual, a esta lei da oração constante, infelizmente elas serão pessoas que irão perder. Então o Senhor Jesus Cristo, ele fala no verso 8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. É uma continuidade. E o pedir fala da consciente necessidade, da confiança que Deus ouve nossa oração. Os olhos, os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que se fizer neste lugar. 2 Crônicas 7, verso 14, fala a respeito disso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu ouvirei do céu, sararei a vossa terra
e estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Também o Senhor fala de buscar, fala de uma fervente petição associada a uma submissão da vontade de Deus. Buscar, estar buscando ao Senhor, como diz o profeta, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A outra palavra do Senhor Jesus é bater. Fala da perseverança em buscar a Deus quando Ele não responde imediatamente. Muitas das vezes passamos um tempo e não vemos uma resposta concreta da parte de Deus. Mas devemos continuar batendo. Igual aquela viúva que importunava o juiz, quando o Senhor falou para os seus discípulos, de tanto ela importunar o juiz, ela conseguiu que aquele juiz pudesse olhar para a sua causa. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá uma espécie de garantia de que aqueles que estão realmente buscando, aqueles que estão em oração constante a Deus, aqueles que estão numa firme perseverança, Ele vai receber a sua resposta. E para isso, tudo isso se baseia na seguinte situação, em que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino. No próprio Sermão do Monte, o Senhor Jesus diz no capítulo 6 de Mateus, verso 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Devemos nos dirigir ao reino de Deus, buscar as coisas lá de cima, buscar a justiça, que fala da salvação em Cristo Jesus. E dessa maneira, a promessa que temos é que as outras coisas vos serão acrescentadas. Também a garantia que Cristo dá para as respostas das nossas orações, ela se baseia na bondade e no amor paternais de Deus. Devemos conhecer a Deus, devemos conhecer os seus atributos, saber que Deus é bom, Deus ama os seus filhos, aqueles que estão em aliança com Ele. Se você, prezado ouvinte, ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça-o nesta hora. Abra o seu coração para o Senhor Jesus e você passará de uma condição de criatura para filhos de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele veio estabelecer esse status espiritual para que você também seja um filho de Deus. É o que nós encontramos em Mateus capítulo 7, verso 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aqui está essa promessa, a bondade e o amor paternal de Deus para com as pessoas que abrem os seus corações e aceitam o Senhor Jesus Cristo. E assim nós temos um relacionamento familiar com Deus. Devemos também estar na garantia de Cristo quando oramos de conformidade com a vontade de Deus. É o que o apóstolo João nos ensina em sua primeira epístola de João, capítulo 5, verso 14, que diz assim: e esta é a confiança que temos nele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então devemos conhecer a vontade de Deus e assim estarmos em sintonia com essa vontade. Também devemos sempre cultivar uma comunhão com Cristo. As pessoas às vezes querem receber uma resposta de oração, mas não conservam uma regularidade nesta comunhão, especialmente num devocional diário, também nas oportunidades que temos de estarmos na casa do Senhor. E em João capítulo 15, verso 7, o Senhor diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então nós precisamos estar cultivando esta comunhão constante com o Senhor Jesus Cristo, que é a videira, e nós somos os ramos. E também o Senhor nos dá essa garantia da resposta das nossas orações quando nós obedecemos ao Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 3, verso 22, diz assim: qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Precisamos entender, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. É o que o Senhor Jesus ensinou. Precisamos obedecer ao Senhor Jesus Cristo. E Deus, com certeza, nos garante alcançar as coisas melhores. Para que isso ocorra, nós precisamos lutar para consegui-las. Aqueles que perseveram, que continuam nessa luta, apesar dos problemas, do sofrimento às vezes, da dor, das dificuldades, irão finalmente vencer. E então nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo. Está procurando cada vez mais uma união com o Senhor Jesus Cristo, para que no final da nossa jornada aqui na terra, possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, orgulhosamente, num orgulho espiritual, ele pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele também escreveu aos Gálatas, sua epístola aos Gálatas, no capítulo 6, verso 9, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, qualquer tarefa que Deus colocar no seu caminho, a orientação da palavra de Deus é: não fuja, mas fique firme. E o Senhor, ao seu tempo, Ele vai te recompensar. Você vai ser uma pessoa vitoriosa. Prezado rádio ouvinte, se você ainda não teve este encontro com o Senhor Jesus Cristo, comece a pedir, comece a buscar o Senhor Jesus Cristo, o seu reino. Comece a bater, abra o seu coração para o Senhor Jesus e faça com Ele uma aliança. E dessa maneira, como já dissemos, você será também um filho de Deus. E saiba que o Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Prezado irmão, continue perseverante na lei da oração. Essa é uma lei que encontramos no reino dos céus.
palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Essa é a lei que a palavra de Deus nos diz, que você possa ter satisfação em estar em comunhão permanente com o Senhor. E com certeza as outras coisas serão acrescentadas. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, continua a aplicar esta lei aos corações, que seja uma lei fácil de ser cumprida, com grande alegria, com grande gozo, com grande satisfação espiritual, para que teu povo possa estar aplicando esta palavra que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, que também são extremamente oportunas para a nossa realidade espiritual, para a nossa geração, para que o teu reino seja expandido e as tuas promessas das demais coisas nos sejam oferecidas. É a nossa oração, a nossa confiança, em nome do Senhor Jesus. Amém.